Que rufem os tambores, pois anunciaremos a pergunta que norteará a nossa enquete. Vamos lá, tio do TT e do Deivão. O rufar de tambores já aconteceu, então nada nos separa de anunciar a pergunta que norteará a nossa enquete. Um cristão pode confiar em suas emoções para discernir a vontade de Deus? Interessante, hein? Olha aí, razão, emoção, uma coisa bastante... Vou repetir a pergunta. Um cristão pode confiar em suas emoções para discernir a vontade de Deus? Presbítero Júlio, isso tem sido uma atitude... Bom, dos dois lados, né? E vemos muita gente tomar atitudes, tomar decisões pelas emoções. Explique melhor essa pergunta para que todos possam participar. Olha, pastor, eu preciso tomar muito cuidado para não deixar aqui também a minha opinião, né? Mas há muitos que usam o seguinte termo: eu sinto de Deus. Calma aí, esse sinto de Deus é porque Deus falou com você mesmo, você percebeu uma resposta clara das diferentes maneiras como Deus se comunica conosco, ou esse sentir de Deus seria algo do coração, algo da emoção? Algumas pessoas validam a sua vida, a sua obra, o seu trabalho com a sua emoção. Por exemplo, eu me sinto muito bem fazendo isso. Eu me sinto muito bem com a vida que eu levo, então eu presumo, eu acredito que Deus está comigo, Deus está me aprovando. E também poderíamos pensar pelo outro lado, a pessoa que passa tribulações, está triste, aborrecido e diz, então Deus não está me aprovando. Enfim, a pergunta é, as emoções podem ser um parâmetro seguro, ou melhor, definitivo para compreendermos a vontade de Deus? Muita gente interagindo conosco, e você que ainda não participou, vai lá no nosso chat, também comenta e deixa a sua resposta no nosso formulário, também disponível por QR Code aqui no programa Voz da Libertação. Vamos começar aqui com alguns pedidos de oração. O Francisco está pedindo oração por cura de enfermidades no esôfago e também no estômago. Tá bom, Francisco, vamos orar por você. 12 horas a nossa diretoria vai orar e com toda certeza todos que orarem serão alcançados pelo poder de Deus. Mais pedidos de oração chegando aqui no nosso chat no YouTube. A Maria Edna também está fazendo seus pedidos, dizendo: peço oração para Ronald, Patrícia, Sara, Lara, Vinícius, Odaí, José, Márcio, Diego, Ludmila e Edna e Heitor. Tá bom, vamos orar por todos esses elencados aqui no pedido de oração da nossa querida irmã Maria Edna. Agora, falando sobre a nossa enquete do dia, a irmã Marluce Novaes já chega comentando sua opinião, dizendo que não. Então, a opinião dela já foi contabilizado também para o resultado final da nossa enquete de hoje. E o nosso querido irmão, nosso irmão Renieri Barreto, sempre escrevi errado, me perdoa, Renieri, escrevia com E no final. Ele começa aqui a sua opinião dizendo que não, porque ele já embasa em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A vontade de Deus é revelada primeiramente nas Escrituras, como vemos em Salmos número 119, verso 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Muito obrigado, Renieri Barreto, também, que é um dos apresentadores aqui dos quadros do Voz da Libertação, mais especificamente do Parábolas. Vamos ver aqui, pastor Júnior Natan Jaz, lá de Canindé, no Sergipe, também participou e diz que não sobre a nossa enquete, é a opinião dele. E também, para concluirmos aqui sobre a enquete do dia, nossa irmã Lucinéia trouxe uma mensagem maravilhosa. Disse não, os cristãos devem basear o seu discernimento na Bíblia, na oração, na sabedoria de outras pessoas, de fé, em um alinhamento com a paz do Espírito Santo. Muito obrigado também, irmã Lucinéia. Profunda resposta, hein? Sim, muito profunda. A paz de Deus é o nosso juiz. Paulo fala sobre isso, não é? E ela sempre traz essas respostas contundentes para as nossas enquetes e agradecemos a participação dela. Nós vamos encerrar a nossa enquete. A pergunta que norteou a nossa enquete hoje foi essa: um cristão pode confiar em suas emoções para discernir a vontade de Deus? Que rufem os tambores, tio do TT e do Deivão. A pergunta é essa: 20% dizem que sim, 80% dizem que não. Essa foi a resposta
né, do nosso público para a nossa pergunta. Presbítero Júlio Souza, a opinião de todos é muito válida e nós as respeitamos. Porém, a palavra de Deus é a palavra final. O que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a Bíblia diz que não é seguro tomar decisões e pensar que as minhas emoções necessariamente estão correlacionadas com a vontade de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9, ele fala que nada é mais enganoso do que o coração do homem. Então, corre-se um risco muito grande de confiar no coração. E aqui, coração no sentido de emoções. Salmo 119, verso 105, temos um texto fundamental que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a tua palavra é luz para o meu caminho. Então, sempre a melhor direção vem da palavra de Deus, que é o Senhor falando conosco. Provérbios capítulo 28, verso 26, diz assim para nós: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. E aqui mais uma vez coração falando do instinto, da emoção, o sentir-se bem, achar que Deus está aprovando, ou sentir-se mal necessariamente, achar que Deus não está aprovando. Apesar que, quando estamos subjugados pelo Espírito Santo, aí sim é mais seguro saber que a nossa consciência pode ser uma fonte da direção de Deus. Mas eu quero rapidamente aqui trazer outros dois textos bíblicos. Romanos capítulo 12, verso 2, nos diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. E aqui entra o que eu acabei de dizer, que é o fato de eu estar sendo guiado por Deus e por sua palavra, aí o meu coração está mais seguramente direcionado. E fecho na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, quando ele diz para não crer em todo o espírito. E apesar que a aplicação primária desse texto é de fontes externas, como espíritos mundanos ou espíritos malignos, né, ou falsos profetas, aqui também cabe a ideia do espírito como ânimo humano, que pode ser um fator que gere risco em uma decisão, ou seja duvidoso acreditar no próprio Espírito. Mas, voltando a Romanos 12, 2, se já fomos transformados pelo Espírito, aí é mais seguro. Deus falará também através da consciência. Mas sempre recorra à palavra, sempre recorra à oração e, claro, Deus nos guiará pelo seu Espírito Santo.